Aí mais um baita papo e hoje está bem interessante a entrevista. Aliás, todas as entrevistas que eu venho fazendo aí, eu espero que quem está acompanhando o programa esteja gostando e fica sempre aberto a possibilidade aí de mandar um direct ou também um WhatsApp aí falando ou dando sugestões de entrevistas que, na medida do possível, eu vou estar fazendo. Então, o meu WhatsApp tá na minha bio ali, tá nos contatos, é só enviar por ali. E a gente vai. Eu vou selecionando as pautas e daí, na medida do possível, tentar entrevistar todo mundo. Hoje o Baita Papo faz parte da série de entrevistas aí sobre coronavírus, um problema de todos. Dentro dessa série eu já entrevistei o Dr. Luiz Fernando Sibim, foi o primeiro entrevistado. E agora a gente vai falar aí com um ex-paciente que teve 80% de comprometimento pulmonar e conseguiu vencer a Covid-19. Quero aproveitar para agradecer aí os meus apoiadores. Sorrifácio Uruguaiana tem um sorriso bonito, alinhado, branco e seguro com a Sorrifácio. Sorrir é uma conquista. E também Lump Bar, o melhor restobar da fronteira oeste. Lembrando que o Lump está com almoço agora apenas de sexta a domingo a partir do meio-dia e o jantar está aberto aí toda semana a partir das 19 horas. Também entre os apoiadores, Mercado Elove Palha, fica aqui na 15 de novembro, quase sinaleira, bem diagonal aos Correios. No mercado vai encontrar diversos produtos para o teu dia a dia. Tem umas palhas italianas que, olha, é muito bom. Se tu ainda não conhece, dá uma passada no Mercado Elove Palha. Fica aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 8h. Sábado, domingos e feriados, das 9 às 21h. Vou chamar meu convidado aqui. Demora um pouco porque. Aí, acho que agora deu. Marco? Opa, e aí, cara? Oi, tô virando a câmera aqui. Ah, tô E certo. aí, E Dácio? aí, Como é que tudo tá, cara? jóia? Tudo tranquilo? Daí é um Tudo certo. prazer tá aí falando contigo. Eu vou seguir ali na parte da apresentação ali só para a gente não se perder, tá bem? Tá bem. O meu entrevistado de hoje é uruguaianense, tem 36 anos, casado e pai da Maria Júlia. É formado em enfermagem pela Universidade Federal do Pampa. Por 5 anos foi condutor socorrista do SAMU e instrutor de atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida. Há 5 anos trabalha aí no pronto-socorro da Santa Casa aqui de Uruguaiana e também na Unimed 24 horas. Marco, bem-vindo ao Baita Papo Online. Obrigado, cara. É um prazer estar aí falando contigo e passar a minha experiência, passar a minha vivência, o que eu passei como paciente, como também enfermeiro, né? Tá certo. Vai ser bem interessante, eu acho, esse nosso baita papo de hoje. Vamos começar então. Lembrando que as Vamos pessoas lá. podem fazer pergunta, tá? Daí, na medida do possível, a gente vai respondendo. Marco, eu já começo essa entrevista te saudando aí por ter, graças a Deus, ter conseguido se salvar dessa doença aí que já levou tantas pessoas embora, inclusive a minha mãe e uma grande amiga. Eu começo te perguntando quando que foi que pegaste Covid? Em que época do ano foi? Cara, eu realizei a segunda dose da vacina dia 25 de mar... de 25 de fevereiro. Eu realizei a minha segunda dose da vacina. E no dia 26 de fevereiro tive muita dor no corpo, tive achei que fosse reação natural da vacina, achei que fosse, né, um caso normal. Só que passou um dia, passou no outro dia já piorou os sintomas e eu já comecei a desconfiar que eu podia estar contaminado. No domingo comecei a ter febre, na segunda-feira comecei a ter muita tosse, na quinta-feira já realizei uma tomografia com 50% do pulmão comprometido. Então eu comecei a ter sintomas numa sexta-feira e já numa quinta-feira, menos de uma semana, eu já estava com um comprometimento pulmonar de 50%.
Fiquei em casa, tinha uma clínica boa, ainda estava fazendo acompanhamento já com o Dr. Sibim, e tive uma pequena melhora na sexta-feira, no sétimo dia. No oitavo dia, comecei a sentir que eu estava piorando de novo. No sábado, tive um dia ruim, comecei a sentir mais cansaço, foi piorando e já estava fazendo acompanhamento já, mas a minha saturação continuava mantendo 95, 96%, uma saturação boa. Então eu tinha uma clínica boa, apesar de eu estar me sentindo cada vez pior. E no sábado, no domingo para segunda, no domingo à noite eu tive uma piora muito grande, assim, eu tava em casa, era noite, comecei a me sentir mal, minha saturação caiu para 85%. Isso é uma coisa que eu vejo que acontece né, com a maioria dos pacientes, assim, com Covid. E pediu o apoio da ambulância, da Unimed, né? Tava eu, minha esposa e minha filha em casa. Minha esposa não dirige. Eu ainda canso um pouco, ainda falando, né? Não tem problema. E consegui, a ambulância veio e me socorreu. A ambulância da Unimed, de apoio da Unimed. E. E aí fui pro hospital, né, cara? Fui pro hospital. Lá chegando, fui muito bem atendido. Meus colegas me atenderam muito rápido, fui muito bem atendido. Já fiz uma tomografia e eu mesmo vi minha tomografia, né, na hora. E a minha tomografia é uma das piores tomografias que eu já tinha visto de todos os pacientes que eu já tinha recebido na Santa Casa. Era uma tomografia ruim, eu já sabia que eu ia passar um perrengue, assim, quando eu vi minha tomografia. Mas fiquei tranquilo naquele momento. Quando eu vi minha tomografia, fiquei tranquilo. Isso já era dia 1º de março, né? Foi agora, 1º de março. Sim. E foi o dia que eu internei. Foi, foi bem difícil, assim, no começo, assim, né? A gente acha que isso só acontece com os outros e tu vai acompanhando. Sim, ainda mais pra ti Mas, que é dessa área da saúde, né? a gente nunca acha que vai acontecer conosco, né? Ou com um familiar. Eu já havia perdido uma tia por Covid, não fazia muito tempo. Já tinha tido um primo internado que ele saiu do hospital quando eu comecei com sintomas. E eu internei, fui pro quarto andar, pro andar de clínica da Santa Casa. Na segunda-feira de manhã mesmo, fui pra UTI, né? Pelo meu comprometimento pulmonar, era muito grande. Tu não tava ciente Mas nesse período? Tava eu consciente? tava super consciente todo momento. E eu vou te dizer assim, ó, no momento que eu vi que meu caso, que eu tinha um comprometimento grave, mas eu não tinha uma clínica grave. Eu não estava precisando de muito oxigênio, né? Eu não tinha uma. Eu estabilizei, eu cheguei num pico de gravidade e ali eu estagnei, eu estabilizei daquele pico e consegui ficar calmo naquele momento. E isso é uma coisa que foi muito importante pro meu, pro meu prognóstico ser mais favorável, né? Eu fiquei muito calmo. Porque no momento, eu não sei explicar o porquê. No momento que eu vi que eu tinha um comprometimento grave, no momento que eu internei, eu virei uma chave e falei assim: bom, eu vou passar trabalho, eu vou passar. Eu sei que é passar um perrengue, talvez eu seja entubado, mas eu vou sair. Eu vou sair, eu tinha certeza. Mas eu sabia que ia passar um trabalho, assim, sabia que Sim. talvez não ia ser muito fácil. Fiquei no quarto andar, acho que eu devo ter ficado no quarto andar umas 2 horas. O doutor Sibim me avaliou, o doutor Rodrigo, que era o plantonista na UTI naquela época, achou por bem eu ir para a UTI porque provavelmente eu iria piorar, né? Que é Sim, é o a quadro, ordem né? natural, é o quadro natural de todo paciente com Covid. Eu ia piorar. Eu tinha ciência disso. Tanto que eu dei uma piorada, assim, no primeiro dia com Covid eu piorei. Primeiro dia de internação eu piorei, assim. Precisei um pouco de mais oxigênio. Na primeira noite eu passei mal.
E aí eu comecei a fazer a ventilação não invasiva, na UTI. E isso foi a mudança de status, assim, que a ventilação não invasiva, para quem não conhece, ela é uma máscara como se fosse os pilotos de caça utilizam, sabe? E é como se tu colocasse o teu rosto pro lado de fora de um carro a 100 km por hora. Tu sente um vento e aquilo coloca uma pressão pro teu pulmão expande, né? Ele faz recrutamento, então ele é para expandir o teu pulmão e ali para te conseguir respirar melhor, né? Então, os pacientes normalmente que não conseguem fazer a VNI têm um prognóstico pior dos que conseguem fazer mais tempo a VNI. Isso a gente vê no dia a dia, assim. Sei. Só que a ventilação não invasiva, ela causa muita ansiedade. Tu ficar com aquela máscara, ela te sufoca muito, né? E Tá mais isso estando gera um consciente, né? então tu tá consciente, tu tá sabendo de todo o caso, e tu tá ligado numa máscara, num ventilador mecânico, né, de um ventilador, que tá colocando uma pressão no teu pulmão. E aí, se tu se emociona, se tu tenta falar, se tu se desorganiza, tu compete com o ventilador, não consegue respirar direito, sufoca, se atrapalha. Então isso exige uma força mental muito grande. E isso, o que eu vejo, os pacientes que conseguem fazer por mais tempo têm um prognóstico melhor. Então eles têm uma chance maior de sobrevida dos que os que não conseguem. Eu sabia disso. E é o que eu tento passar para as pessoas agora. É o que eu tento, principalmente, ficar calmo, né? Então naquele momento eu tentava ficar calmo. E aí eu conseguia fazer, no primeiro momento, eu consegui fazer 2 horas, depois eu fiz 4 horas, depois consegui fazer 5 horas, ininterruptas, assim. Eu só parava de fazer a VNI e virava de barriga para baixo, ficava pronado. Autoprona, que a gente chama, Sim, né? show. E assim eu fui me mantendo estável. Não piorava, tinha uma pequena melhora, e aí eu fui conseguindo me manter estável e jogando com o ventilador ali, né? Então tinha muito, muita força mental para conseguir fazer aquilo ali. Porque é uma situação muito difícil, né? Quem tá na Posso UTI, ou imaginar. quem já viveu aquela situação, mesmo eu sendo profissional da saúde, já conhecer como funciona uma UTI, mas eu me encontrar naquele momento como paciente, deitado numa cama de UTI, enxergando meus colegas entubando outras pessoas, meus companheiros ali naquele momento de UTI, uns sendo entubados, outros indo a óbito, né? E as pessoas muito ansiosas. Eu tinha vontade de levantar e conversar com as pessoas que estavam ali, eu não conseguia falar, eu não conseguia levantar, estava muito debilitado. Mas eu tinha vontade de falar para os pacientes, cara, calma, respira, né? E não é uma situação fácil, cara. Posso imaginar. Marco, uma pergunta que apareceu ali. A máscara essa que tu usou é CPAP, é isso? É um CPAP, é uma ventilação não invasiva. O pessoal usou ali o termo CPAP. Ela é um CPAP, né? É o mesmo CPAP, só que ligado no ventilador. É o mesmo ventilador que quando tu tá entubado, um ventilador mecânico, e ela coloca uma pressão não invasiva. Então tu não tá com um tubo na tua orofaringe, tu não tem um tubo na tua via aérea, mas tu tem uma máscara que está colocando aquele ar com pressão pro teu pulmão. Então ela fica vedada no teu rosto, assim, é bem presa. Ela faz, ela é bem encaixada no rosto, assim, então ela machuca um pouco, ela faz uma pressão bem grande no teu rosto porque ela não pode vazar aquele ar. Então ela conecta aquela pressão, quando tu inspira, o ventilador joga aquele volume de ar e aquela pressão para dentro do teu pulmão. Então quando tu inspira, ele empurra pro teu pulmão, né? Então tu tem que deixar aquele ar entrar para expandir o teu pulmão e aí ele deixa tu expelir o ar. E aí tu fica. Eu focava no ritmo. Eu tocava bateria, né? Eu tinha uma banda, tocava bateria. E a gente sempre se preocupa com o ritmo.
E eu gravava um ritmo na minha cabeça, um tempo, e tentava fazer uma respiração organizada, assim, para aproveitar o máximo do ventilador. Então, isso que eu passo para as pessoas também, para ficar calmo e fazer um ritmo, ritmado. Não se distrair, concentrar, focar naquele movimento respiratório. Inspira e expira, mas ritmado, e concentrar naquilo, concentrar naquilo. Às vezes, se tu desconcentra, te dá uma ansiedade assim, mas aí tu tem que focar, tentar sair um pouco dali. Eu digo para todo mundo que naquele momento ali eu aprendi a fazer meditação, né? Porque eu focava em casa, focava na minha filha, saí dali. Marco, e tu tomou as 2 doses da vacina e mesmo assim tu. Cara, isso é uma coisa importante a gente falar, né? Pro pessoal falar, ele tomou as 2 doses, mas assim, eu já tomei a segunda dose contaminado. Como Uhum. eu comecei com sintoma logo após eu tomar a vacina, eu já estava contaminado, eu já estava com o vírus incubado, né? O vírus ele pode ficar ali de 4 dias a 14 dias no teu corpo sem apresentar sintoma e depois tu começar a apresentar sintoma. Então eu já estava contaminado quando eu acabei fazendo segunda dose sem saber, não tinha sintoma ainda. Então foi uma trágica coincidência, né? Foi Eu fiz a segunda dose e para te ter uma imunidade é 14 dias após a segunda dose da vacina, para te ter uma imunidade. Então eu tinha feito uma vacina e, segundo os médicos que me atenderam, foi uma das coisas que ajudou a salvar a minha vida, né? Eles acreditam que ajudou a barrar um pouco o desenvolvimento da inflamação no meu pulmão. Claro que estava com 80% do meu pulmão inflamado já, foi muito rápido, mas talvez de algum modo a vacina tenha ajudado a segurar a inflamação num certo momento da minha evolução, assim. E eu só com 20% do pulmão funcionando, né? Mas a vacina, ela contribuiu, assim, pro... Marco, como é que foi para ti estar do outro lado assim, da situação, uma vez que tu é um profissional da saúde, que certamente tu já cruzou aí com vários pacientes, né, sendo encaminhados para o hospital, dentro dessa função do coronavírus? é, foi difícil, assim, eu estar do outro lado. Porque, por um lado, eu estava mais calmo, por saber como funciona e pelo que eu iria passar, assim, né? Eu tava mais tranquilo. Por outro lado, eu, eu via meus colegas trabalhando, eu tinha muita vontade de ajudar, né? Eu me sentia. A gente se sente meio um pouco impotente nesse momento, né? Porque eu internei no momento que começou o pico de internações aqui na Santa Casa, né? Quando eu internei, tinham 20 pacientes internados. E quando eu saí, já tinha 50 pacientes internados. Isso em 7 dias. Muito Então rápido, né? eu fui um dos primeiros pacientes de uma leva do pico do vírus aqui em Uruguaiana. Então, quando eu internei, eu ainda tinha leitos, mas depois eu fui começando a acompanhar e tinha muito paciente chegando assim, né? E eu vendo toda aquela situação como paciente e sabendo que os meus colegas estavam no caos, né? No caos, estavam passando trabalho. E eu estava fazendo parte do caos, né? Eu era mais um paciente daquilo. Então, eu me sentia um pouco é, com vontade de ajudar, mas por eu saber o desenvolvimento da doença e como funciona, eu, por algum motivo, isso me deixou calmo também, né? Me deixou um pouco mais tranquilo, porque eu sabia que como o meu caso era grave, então eu não eu sempre digo, a pior coisa é a imaginação. Sim, Tu controlar. imaginar tu imaginar o que pode acontecer. Talvez quando o leigo
ele interna, por ele não saber o que vai acontecer com a doença, os destinos da doença, ou pro positivo ou pro negativo, causa mais ansiedade ainda, né? E, claro, por eu ser profissional da saúde, talvez isso me ajudou a ficar mais tranquilo, mesmo sabendo que eu poderia agravar, ser entubado, poderia morrer, mas morrer nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha certeza que eu ia sair. Isso. Essa, essa é a próxima pergunta que eu quero te fazer. Qual é o pensamento que veio na tua cabeça quando tu percebeu que a doença, né, que tu já reconheceu aí que teu pulmão estava bem comprometido, tu ficasse com medo, assim, de que pudesse vir a acontecer o pior? Cara, assim, no primeiro momento, eu tive o susto, né? A negação, assim, porque eu vi a minha tomografia, eu fui um dos primeiros a ver minha tomografia. Eu tinha acesso no celular às tomografias do hospital, e eu entrei com o meu celular, né? Então, quando eu fiz a tomografia, eu voltei pro quarto, já abri minha tomografia ali e olhei minha tomografia. E já vi que era gravíssimo. Eu vi que o meu caso era muito grave. Como eu disse, foi uma das piores tomografias que eu já vi. Foi a minha. E eu me assustei muito com isso na hora. Mas eu não sentia que eu estava com aquele comprometimento. Entendeu? O meu exame era muito pior do que eu estava realmente. A minha clínica era boa, assim. Eu entrei ruim, entrei num momento bem difícil, saturando baixo, cansado. Eu até não lembro de como eu cheguei no hospital, o caminho, o trajeto da ambulância. Tava muito debilitado, assim. Foi muito rápido. Mas naquele momento, eu fiquei muito sereno, assim. E eu falei, eu vou sair, cara, eu vou sair. E foi. Eu consegui me manter forte por causa da minha família, né, cara? Ainda bem que tu conseguiu, né? Tanta gente que... Eu que perdi minha mãe, sei o quanto isso é complicado, né? E mais adiante ali, depois tem umas outras perguntas que falam sobre essa questão de que a gente não É. consegue ter contato com ninguém do lado de fora, né? Cara, é muito importante ficar calmo, né? Eu digo que eu fiquei mais nervoso quando eu dei alta do que quando eu tava lá. Eu mantive uma serenidade, assim. Eu respirei. Eu, fo- eu ficava muito aqui fora, né? Focava muito no. Porque minha esposa também pegou Covid, né? E a minha esposa tava em casa, ficou cuidando da minha filha. E ela também estava positivada, ela também pegou. Quando eu fiquei em casa, ela foi contaminada também. E eu me preocupava muito com o aqui fora, né? E, mas isso me deu muita força também. Sim. E, assim, eu ainda tenho falta de ar, ainda tenho. Às vezes me falta um pouco o fôlego. Mas me deu muita força também, né? Mas eu estava muito preocupado também, porque eu sabia que ela tinha pego. Então, ela teve sintomas leves, assim, né, cara? Teve sintomas tranquilos, teve dor de cabeça, não agravou. A minha filha não teve sintomas também, ficou tranquila. A gravidade foi mais comigo, assim. E isso, depois com o tempo que eu vi que ela tava bem, eu fiquei mais tranquilo, assim. Ela tava isolada também, ficou isolada em casa. E ficou bem mais tranquilo. A comunicação, cara, eu vou te dizer assim, ó.
a comunicação é mais importante para quem está aqui fora do que quem está lá dentro. Num certo momento, a comunicação me atrapalhou um pouco. Porque eu tinha que focar muito no meu tratamento, eu tinha que focar muito no que eu tinha que fazer, né? Ficar pronado, respirar, fazer avenir, fazer os exercícios que eu tinha que fazer, tentar ficar calmo. Toda vez que eu pegava meu celular, eu vi uma mensagem de apoio, eu tive muitas mensagens de apoio. Toda vez que eu lia, eu me emocionava, minha saturação caía. Toda vez que eu pegava meu celular para conversar com algum familiar, atrapalhava no meu foco no tratamento. E eu acabava caindo minha saturação, eu acabava atrapalhando o meu tratamento. E então, assim, eu digo para as pessoas hoje assim, ó, cara, tu internou, foca no que tu tem que fazer. Pega o celular, fala assim, ó, tô bem. Ponto. A comunicação excessiva com a família atrapalha muito o paciente, atrapalha muito quem tá lá. Me atrapalhava muito, assim, eu ficar internado. Quando eu tava internado, e a gente recebe muita mensagem de apoio, muita mensagem de carinho, isso me ajudou muito, mas no momento que eu ficava no celular, que eu pegava o celular na mão, eu perdi o foco da ventilação, perdi o foco, ou me emocionava e me atrapalhava e acabava passando mal. Então eu digo para as pessoas, cara, a comunicação com a família ela é importante, mas ela tem que ser bem dosada. É que aqui fora para nós Momentos, é complicado, né? eu entendo. E eu digo, é muito mais complicado para quem está aqui fora do que para quem está lá dentro lutando. Porque quem está aqui fora tá ansioso, aquilo que eu te falei, a imaginação, ela, para quem está aqui fora, sempre está pensando, será que ele está sendo entubado? Será que ele tá bem? Será que ele está melhorando? Será que ele está piorando? E gera uma angústia muito grande para quem está aqui fora. Mas quando a gente está lá dentro, a, o celular acaba atrapalhando o paciente. Tanto que, desculpa, tanto que em São Paulo foi proibido o uso do celular nos pacientes e gerou uma polêmica, porque é antiético, tu fere a liberdade do paciente. Eu acho que tem que ser dosado, sabe? Não pode ser tão assim, vou proibir a comunicação também. O paciente tem que ter a ciência que isso pode atrapalhar o tratamento dele. E atrapalha, realmente atrapalha o tratamento. E aí eu passo isso que eu tô falando, se tem alguém agora que tá internado, tá com Covid, tá passando por essa situação, tem que saber dosar a comunicação, tá? Porque tem que concentrar na cura. Quem tá com Covid tem que focar em lutar contra o vírus para sair bem. Tem que focar na cura. Para quem conectou agora, esse é o meu programa Baita Papo Online, toda quinta-feira, assuntos diversos e entrevistados também. Hoje a gente está falando aí sobre coronavírus, um problema de todos, é uma série de entrevistas, eu já conversei em outro momento com o Dr. Luiz Fernando Cidrim, e ele explicava algumas coisas sobre o Covid. Hoje a gente está falando aí com o Marco, que é esse paciente que teve 80% de comprometimento pulmonar e conseguiu vencer o Covid. Quero agradecer aos meus apoiadores, Sorrifácil Uruguaiana, Lumpibar e Mercado Elóvio Palha. Meu entrevistado de hoje é uruguaianense, tem 36 anos, é casado, pai da Maria Júlia, é formado em enfermagem pela Unipampa. Por 5 anos foi condutor socorrista do SAMU e instrutor de atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida. Há 5 anos trabalha no pronto-socorro da Santa Casa aqui de Uruguaiana e também na Unimed 24 horas. Marco, eu só quero agradecer aí ao Dr. Felipe Aquim, que é um amigo e me sugeriu essa nossa entrevista para que tu contasse aí um pouco do que tu passou Uhum. e está contando esse teu relato. Dando sequência, como é que tu enxerga assim, o Marco antes do Covid e o Marco pós-Covid? Bah.
É, eu digo que eu digo para todo mundo assim que o Covid ele mudou muito a minha perspectiva de vida, assim. Minha perspectiva mudou muito a minha visão do mundo, né? Eu dou muito mais valor hoje para os momentos em família, para a vida em si, né, cara? Tu acaba nascendo de novo, assim. Quando tu passa por uma situação que tu realmente tem chance de morrer, assim, né, cara? Tu passa por uma situação difícil, eu tu começa a dar valor para coisas que às vezes passavam despercebidas, assim, ou que tu dava valor, mas é, tu começa a priorizar coisas na tua vida que talvez tu não priorizava tanto antes. Então eu comecei a minha cura eu comecei a sobreviver ao Covid 6 meses antes de pegar o Covid. Eu comecei a mudar de vida já, né? Eu já tinha o meu medo, eu já tinha medo de pegar Covid por eu me enxergar como risco. Eu tava obeso, tava sedentário, tava trabalhando 12, 13 horas por dia em dois pronto atendimento, estressado. E eu sabia que eu era um prato cheio pro Covid, pelo meu ritmo de vida. E aí eu procurei a doutora Eliane Farenzena, que é endócrino, me ajudou muito. Comecei a perdi 25 quilos, comecei a fazer exercício físico e isso me ajudou muito. Eu acredito que a minha cura, eu ter saído, ter me curado do Covid, passou muito por eu estar fazendo exercício físico, ter emagrecido, ter cuidado da minha saúde 6 meses antes. Então, e aí, pós-Covid, né, saí debilitado, saí com. Ainda tenho uma sequela respiratória importante, assim, apesar da minha recuperação ter sido muito boa, mas eu ainda tenho uma sequela respiratória. Não consegui ainda voltar a fazer exercício, estou com fisioterapia, mas mudou muito a minha avaliação hoje de vida, assim, que eu dou muito mais valor para minha saúde, para o meu pulmão, principalmente, né? Dou muito mais valor para minha saúde, assim, e para minha qualidade de vida, né? Buscar uma qualidade melhor com a minha família, buscar coisas que antes eu estava mais focado no trabalho, é muito normal na nossa geração, na nossa idade, a gente tá focado muito no trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho, e acaba esquecendo do principal, que é a nossa família, né, cara? Verdade. Eu perdi meu pai e minha mãe em menos de um ano. Meu pai com 2020 com problema de saúde e minha mãe agora em fevereiro, decorrente do Covid. Covid. E eu sei o É, quanto é importante a gente, depois dessas, no meu caso, das perdas, né, tão rápidas, né, da gente valorizar outros. E a gente deixa também de ficar pensando, né, aquelas coisas que são tão pequenas que a gente dava é, importância, hoje em dia não, não atinge mais, né, a gente é valoriza outras relevante, coisas. é verdade. Eu ainda passei por perdas, né? Pra te ver, eu ainda perdi uma tia com Covid, depois perdi um primo muito querido, amiguíssimo de infância. Quando eu saí do hospital, eu soube que ele estava com Covid, ele internou, acompanhei tudo na minha idade, meu primo na minha idade, Paulinho. E só que ele estava em Camboriú, já estava em outra cidade. E acabou falecendo por causa do Covid. E em seguida, agora, outro meu primo internou também com um comprometimento grave e também a esse ele conseguiu vencer, assim. Deu alta no hospital agora, domingo. Então, Bom, muitas das famílias estão passando por isso, né, cara? E perdendo pessoas. E, infelizmente, é, a gente está passando por momentos difíceis, assim. como é que foi teu processo de recuperação? Como é que está sendo? Tu ficou com alguma sequela? Eu, eu fiz fisioterapia lá no Clean, até quero agradecer. Eu comecei a fisioterapia respiratória com
com o fisioterapeuta Felipe Maidana, fantástico, quero agradecer ele. E fiz também uma fisioterapia em casa também, tive o apoio da minha amiga Bianca, fisioterapeuta, foi meio distância, assim, ela me mandava vídeos, fazendo fisioterapia em casa. Também eu fiz muita fisioterapia no consultório e muita fisioterapia em casa. Né? Então a fisioterapia em casa me ajudou muito. O Dr. Sibim me falou que eu recuperei 6 meses em 2 meses, né? Tipo, eu tive uma recuperação muito rápida, mas eu ainda sinto muito cansaço. Logo que eu saí do hospital, eu não conseguia caminhar 5 passos. Minha saturação caía, sentia muito cansaço. Eu não conseguia tomar banho quando eu saí do hospital. Eu tinha que tomar banho sentado, que eu passava mal. Meu pulmão muito comprometido. A minha saturação caía para 85, 84 durante o banho. Isso acontece Pós-Covid. bastante, né? É bem comum, né? Bem comum, porque tu perde muito capacidade pulmonar. O pulmão está muito inflamado ainda. E eu tive uma inflamação muito grande no pulmão. Meu pulmão estava muito inflamado ainda, então isso demora muito para essas lesões sumirem e teu pulmão começar a melhorar. Até o Dr. Sibin falou que isso leva 6 meses para te saber se vai ficar alguma sequela definitiva ou não. Então eu não sei ainda o que eu vou ficar de sequela definitiva. Talvez eu fique com algum comprometimento para sempre no meu pulmão, talvez não. A gente não sabe ainda o que vai ficar. Mas a minha recuperação, sim, eu já terminei a minha fisioterapia, fui liberado assim da fisioterapia, mas com um acordo que eu ia voltar a fazer atividade física. Eu ainda não consegui fazer atividade física. Eu voltei a trabalhar agora, fazem 2 semanas que eu voltei a minha rotina. Eu fiquei 77 dias em casa, sem conseguir trabalhar e tentando me recuperar. 77 dias. Voltei a trabalhar agora, mas ainda sinto muito cansaço. Meu dia a dia tá bem pesado, assim, porque eu voltei pro pronto-socorro. O pronto-socorro tá com... Todos sabem como nossos pronto-atendimentos estão. Então, existe uma carga de paciente muito grande. E assim, então eu saio muito cansado, ainda tenho muito cansaço. Mas claro que nem perto do que eu tava quando eu saí 1, 2 semanas pós-Covid, né? Hoje eu tô bem, tive muita sequela também neurológica depois que eu saí da UTI, esquecimento, crise de pânico, não conseguia dormir, tinha ataques de ansiedade, crises de ansiedade fortíssimas, assim, como se fosse um estresse pós-traumático de tudo que eu passei, assim. Então eu não conseguia dormir, então eu levei vários dias recuperando tanto da sequela física e da sequela psicológica. Porque depois que eu dei alta, que foi cair a ficha de tudo que eu acabei passando lá dentro, né? Porque quando eu estava internado, eu foquei muito, concentrei muito. Então era como se fosse um jogo diário que eu tinha que estar concentrado na minha recuperação. Mas quando eu saí, meio que caiu a ficha, assim, eu comecei a ter ansiedade, comecei a ter esquecimento, dores de cabeça, porque eu fiquei com baixa oxigenação também. Então, algumas sequelas importantes, assim. E o que tu atribui o fato de tu teres vencido a Covid? Cara, eu atribuo primeiro por ser jovem, né? Eu acho que ter feito a vacina, pelo menos uma dose efetiva, me ajudou bastante. Mas eu acho que principalmente foi como eu fui paciente, fui um bom paciente. Como eu consegui fazer as coisas que tinham que ser feitas para poder me curar. Eu lutei muito, assim. A fisioterapia me pedia, tu tem que fazer 1 hora de ventilação não invasiva. Eu fazia 4. Eles me pediam, tu tem que ficar o máximo de barriga para baixo que tu pode. Eu ficava o máximo que eu conseguia deitado de barriga para baixo. Eu
se me pediam para fazer 5 minutos, eu fazia 30. Entendeu? Eu sempre eu lutei muito. Até o Dr. Marcelo, pediatra, a gente estava conversando esses dias e ele me falando que toda doença viral também é muito de como o paciente atua, de como o paciente reage à doença, né? Não se entregando, não lutando a todo momento. É claro que tem pessoas que não vão ter oportunidade de lutar com comorbidades, não tiveram essa oportunidade, tiveram um agravo muito rápido da doença, tiveram que ser entubados. Não existe uma fórmula mágica para se salvar do Covid, mas o que existe sim é que tu tem que lutar, né? É isso que eu passo para os pacientes. Tu lutar 100% não é garantia que tu vai se curar, mas aumenta em muito a tua chance. Então, se tu se esforçar, tu dá o teu 100% ali, fazer o que tem que ser feito, aguentar fazer ventilação não invasiva, tentar ficar calmo, vai ajudar, eu acredito que aumenta muito a tua chance de ter uma sobrevida e tu conseguir sair daquela situação ruim. Eu fiquei muito calmo e agi dessa maneira. E alguns pacientes, agora o meu primo, o Edwin, que saiu domingo, me falou que lembrava muito do que eu falava para ele, da questão de fica calmo, fica tranquilo, tenta respirar com tranquilidade, não se assusta. Muitos pacientes acabam sendo entubados porque têm crise de ansiedade por estar ali. E aí não conseguem fazer ventilação não invasiva, não e acabam saturando, a saturação começa a cair e acabam tendo que ser entubados porque eles não estão conseguindo respirar. Mas também por muito pela ansiedade e, claro, pelo comprometimento pulmonar também. Mas quanto mais tranquilo o paciente for e mais ele fazer o que tem que ser feito, maiores são as chances dele conseguir sair daquela situação, né? E a gente sabe que teve pacientes que não tiveram a oportunidade de lutar. A minha tia que faleceu, ela não teve essa oportunidade, foi muito rápido. E outros pacientes também não lutaram e ainda assim não conseguiram, né? Mas tem que fazer o que tem que ser feito. Tu teve alguma comorbidade ou não? Não, não tenho comorbidade, não sou hipertenso, não sou diabético. Quer dizer, tenho, né? O sobrepeso, eu estava muito mais gordo, cheguei a 140 quilos, e quando eu internei eu estava com 115, 114 quilos, já tinha perdido bastante peso, e estava me cuidando, assim. Mas o sobrepeso é um fator de risco para o Covid. Com certeza, assim, a gente tá a ter uma tendência, assim, o gordinho por si só tem um corpo mais inflamado que as outras pessoas, né? Todo paciente obeso já tem uma inflamação crônica no corpo. E o Covid ele causa uma inflamação generalizada no teu corpo. Então, por isso, os pacientes que são obesos eles têm uma tendência à gravidade muito maior do que os pacientes não obesos, né? Então, os pacientes que fazem atividade física têm uma chance muito maior de sobrevida do que o que não fazem. Sedentarismo e é um dos problemas que mais está levando os pacientes à gravidade pelo Covid, o sedentarismo e sobrepeso. Então, o único fator de risco que eu tinha era o sobrepeso. Mas eu estava em tratamento já Sim, já para me estava livrar dessa situação, na né? E prevenção. eu acho que isso, Marco, muitas pessoas aqui fora não sabem o quanto é maçante e importante o trabalho dos profissionais da saúde dentro do hospital. A gente tem acompanhado aí muitas críticas sobre isso, né? Eu gostaria que tu desse teu depoimento quanto aos profissionais lá dentro nesse momento que tu foi paciente. cara, os profissionais eles estão passando por uma pressão física e psicológica que as pessoas só vão ter ideia se passassem porque o profissional tá passando. Tu coloca uma unidade clínica de Covid que
até pouco tempo atrás tinha 20 pacientes e em 2 semanas passou a ter 60 pacientes, tendo tu for ver, tinha 12, 15 pacientes para cada enfermeiro, para cada técnico de enfermagem. 15 pacientes para ele cuidar, para ele assistir, para ele dar, para ele fazer os cuidados, para ele ver a medicação, para o fisioterapeuta fazer exercício respiratório, para auxiliar no banho, auxiliar na higiene. Então, para quem não tem ideia do que é tu atender 15 pacientes, isso é uma sobrecarga. Quem cuidou sabe o que é isso. Um paciente, tu cuidar um paciente já é muito difícil. Imagina tu um turno de 6 horas, tu ter que dar conta de 15 pacientes. Ou tu ter que dar conta numa enfermaria com 4 técnicos de enfermagem e um enfermeiro, 60 pacientes. 60 pacientes. Os profissionais estão fazendo dobra toda hora, carga horária de trabalho dobrada, trabalham 12, 18 horas por dia, fazem carga de trabalho dobrada, plantões, a todo momento a gente deixa de ficar em casa para estar no hospital cuidando dos pacientes, porque é uma situação que as pessoas precisam. E eu sempre digo para todo profissional de saúde: ninguém foi em casa buscar me convidar para ser enfermeiro. Essa é a minha profissão. Sim. Se eu tiver que dar a minha vida para atender as pessoas, eu vou dar, como eu quase dei, né? Eu vi alguém perguntando como que eu peguei Covid. Eu peguei Covid trabalhando. Em nenhum momento toda vez que eu saio do trabalho, eu vou para casa, eu eu não aglomero, não saio, não vou em casa de familiar, não vou em casa de amigos há muito tempo. A gente não faz isso. Porque profissional da saúde, a gente também tem que dar exemplo, né? A gente tem que dar esse exemplo. Mas a carga de trabalho de 2 anos para cá ficou 300 vezes mais pesada e as outras coisas continuam acontecendo. Os Outras acidentes doenças. continuam acontecendo, as pessoas continuam se adoecendo por outras coisas e aumentou muito o número de pacientes por causa do Covid-19. Então, assim, os profissionais de saúde estão sobrecarregados, estão estressados, estão cansados e a epidemia não termina nunca. Quando a gente acha que tem uma luz no fim do túnel, vem outro pico, vem mais internações, como está acontecendo agora. De novo, as internações subiram muito nos últimos dias, né? A gente voltou a passar por situações complicadas, assim, e aí a gente tem que ficar manejando pacientes a todo momento, remanejando. é, não tem oxigênio para todo mundo, não tem respirador para todo mundo, não tem lugar para todo mundo, e a gente está tendo que lidar com isso. Não é um problema, o Uruguaiano se organizou muito bem. Eu não tenho crítica nenhuma. A Santa Casa estava muito bem organizada. A gente estava muito preparado para a pandemia. Só que a pandemia ela veio muito pior do que a gente estava preparado, do que a gente imaginava que ia acontecer. Mas o Uruguaiano estava muito bem preparado e continua muito bem preparado. Eu, em nenhum momento, tive dúvida quando eu estava internado aqui em Uruguaiana, até eu tive a oportunidade de ser transferido. Por trabalhar na Unimed, eu tive a oportunidade de ser transferido. Eu tive essa hipótese de ser transferido. E eu achei melhor não ser transferido. Eu estava bem aqui, eu estava estável, né? Eu não queria sair daqui. Eu confio muito na nossa capacidade aqui em Uruguaiana, no nosso atendimento. Só que as coisas acabaram fugindo do controle. No município, em todos os municípios, em todo o estado, em todo o Brasil, né? A gente não esperava que ia chegar ao ponto de ter 80 pacientes internados com Covid na Santa Casa. 80 pacientes, né? A gente hoje tem 3 UTIs lotadas. Tem 3 UTIs lotadas, tem pronto-socorro lotado, tem um andar clínico lotado de pacientes com Covid e pacientes com gravidade a todo momento, e isso só está aumentando, né? Então a gente tem que frear isso de alguma maneira. Então os profissionais da saúde aqui em Goiânia estão muito sobrecarregados. Muito sobrecarregados. Ah, Médicos, enfermeiros.
Verdade. Marco, infelizmente, algumas pessoas não perceberam, né, ainda a gravidade do coronavírus e, e acabam fechando os olhos, né? Eu vejo muita gente esclarecida fazendo isso. Pegou Covid ou tá com Covid, tá circulando ainda na rua, tá, enfim. Gostaria que tu desse um recado para essas pessoas. O recado que eu tenho a dar é que elas estão matando várias pessoas por tabela. A pessoa que está com Covid e que sai em via pública, ela vai matar alguém. Ela vai matar alguém que ela não conhece. Mas é o pai de alguém, é o filho de alguém. Alguém vai morrer por aquele vírus que ela está disseminando. Alguém vai morrer. Né? Então, assim, tu coloque que hoje uma pessoa com Covid contamina duas, três pessoas com Covid. Então, essa pessoa que, eu tô bem, eu tô com sintomas leves, vou sair na rua. Com certeza ela vai passar para alguma pessoa que vai passar para alguma pessoa que vai ter uma gravidade que pode ser que ela evolua mal e morra. Então, o que eu tenho para falar assim, tá com sintoma, qualquer sintoma, tosse, tá espirrando, tá com coriza, se isole, fique em casa, respeite, tenha empatia pelas outras pessoas, tenha empatia pelo ser humano. O que eu vejo hoje, as pessoas estão sem empatia. As pessoas não estão preocupadas com os outros, não estão preocupadas com o próximo. Eu vejo gente que eu atendi com Covid e depois eu saí, fui no mercado, ela estava no supermercado fazendo compras contaminada com Covid. Isso eu vi. Eu vi. Não, ninguém me contou. Isso me revolta de uma maneira assim, cara, porque vai acabar matando alguém. Então isso é o reflexo. O reflexo do que a gente está vivendo hoje é pela pura falta de empatia. Tu não precisa obrigar as pessoas a ficar em casa, fechar tudo. As pessoas tinham que ter a consciência que elas precisam se cuidar, elas não precisam aglomerar. Cara, tu não precisa fazer uma festa agora, espera daqui a um ano. Tu não precisa sair na rua. Eu tô com tosse, mas eu tô bem. Eu vou sair na rua porque não é Covid. Hoje, qualquer síndrome gripal que qualquer paciente que tem aqui em Uruguaiana, provavelmente é Covid. O vírus está circulando. Tu tá com coriza, tosse, teve uma dorzinha no corpo, eu vou te dizer, provavelmente é Covid, porque é o vírus que está circulando no nosso município. E tu vai passar para alguém. E essa pessoa vai passar para outro. Tu não teve um quadro de gravidade, mas essa pessoa que pegou, ela pode morrer. E é o que está acontecendo, né? E aconteceu já com familiares, com amigos e vai continuar acontecendo porque toda vez que eu volto, saio do hospital, passo na rua, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão aglomerando. Eu vejo fotos de famílias reunidas fazendo festa. E isso me deixa triste porque muitas, tem, muitas famílias ainda não sabem o que é o estrago que o Covid pode fazer na família inteira, né? Então, meu recado é: tenham mais empatia pelo ser humano, assim, pelo próximo, né? Que a gente só vai conseguir vencer o Covid se as Com pessoas consciência, tiverem né? consciência e respeito pelo outro. Senão a gente não vai conseguir vencer. Ah, sempre que a gente passa por essas situações, assim como tu passou e eu também no meu caso de perda, a gente aprende algo, né? O que que tu aprendeu com tudo isso? Cara, eu aprendi que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. É meio clichê isso, né? Falar, todo mundo fala isso, viver cada dia como se fosse o último. Mas eu aprendi que a vida é muito rasa, muito curta. As coisas acontecem muito rápido. Uma hora tu tá aqui, amanhã tu tá internado, e tu não viu a tua família, e talvez tu não veja mais, né? Então, é um clichê que tu escuta todo mundo falando, aproveite o seu. Aproveite como o seu dia como se fosse o último. Hoje eu realmente aproveito, assim, eu não dou importância para pequenas coisas mais, para pequenos problemas. Eu, eu dou muito mais valor pelas pessoas que eu amo.
E claro que eu ainda não consigo ter convivência com a minha família como eu queria ter. De ir na casa com frequência dos meus avós, da minha avó, dos meus tios, do meu pai, da minha mãe. Mas a gente fica meio à distância, né, cara? Mas a gente tem que valorizar quem tá do nosso lado, assim, cara. E valorizar a vida, né? Com certeza. É o mais importante. Passa É, muito cara. rápido. Eu tive, eu A vida é só, um sopro, né? a minha irmã tá assistindo também, a gente só viu a minha mãe quando a gente levaram ela para o hospital, né? Porque depois, felizmente, ela veio a óbito, então a gente só pôde ver ela, né, em caixão fechado. É. Eu vou te dizer assim, antes de eu pegar o Covid, o que mais me surpreendia eram as despedidas. Assim. Eu presenciei muitas despedidas. A família deixava o seu familiar no pronto-socorro e não via mais. Eu sabia, às vezes eu sabia que não ia ver mais. As pessoas chegavam com uma gravidade tão grande que eu sabia que provavelmente seria a última vez que aquele familiar, que aquelas pessoas estavam se vendo, né? Estavam se despedindo. Isso sempre foi muito duro para mim, né? Se eu morresse, cara, eu não ia ter me despedido da minha família, entendeu? Cara, talvez essa é a coisa mais dura que tem no Covid é a despedida. Que muitas pessoas elas internam e não se despedem da família, né? E a gente não tem a chance de se despedir depois. Acabou, né? Eu fiquei muito mais sensível, cara, depois que eu saí do hospital, né? Eu era muito mais forte, assim. Desculpa aí, cara. Não tem problema. Para a gente finalizar o nosso Baita Papo Online, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, seja para quem te ajudou, para quem enviou energia positiva para ti, para quem rezou, e também como um alerta para quem está nos assistindo em relação ao coronavírus. Deixo o Mas, espaço aberto cara, para ti. é, hoje eu só agradeço, né? Eu só agradeço. Porque a gente teve eu fui muito bem atendido. Tive... Eu descobri que eu era muito querido por muitas pessoas, né, cara? Porque eu recebi muita força nesse momento. Eu agradeço aos meus colegas que me receberam. No, quando quando eu internei, foi muito difícil para vários colegas meus que eu sei que foi difícil para eles me atender. Nunca é fácil atender um colega, né, cara? Nunca é fácil tu atender as pessoas que convivem contigo. Para quem tá lá dentro. Deixa eu tomar uma água aqui. Para quem tá lá dentro, é, a gente no estresse diário, assim, e ver um colega teu caindo é bem difícil. Mas eu agradeço a todos os colegas e toda minha família, meus amigos, que eu recebi muitas mensagens de apoio, de carinho quando eu tava lá. Eu recebi mensagem de todas as religiões que tu pode imaginar, assim, cara. Pastores, pessoal espírita, umbanda. É, e isso foi muito importante para mim, assim, a união de todo mundo me mandando aquela energia positiva e tu vai vencer e logo logo tu vai sair daí. Isso me deu muita força aqui fora. E se eu for falar todo mundo que me deu força, eu vou acabar esquecendo alguém, né, cara? Mas quem me ajudou sabe que me ajudou e eu só agradeço. Eu vou ter um agradecimento eterno, assim, por todo mundo que fez parte da, da minha cura, assim, de todo o meu processo, de tudo que eu passei, assim.
E a gente acaba nascendo de novo, né? Meu aniversário é agora, dia 14 de junho, mas eu faço 2 aniversários agora, né? Com certeza. Dia 8 de março também é o meu aniversário, foi o dia que eu saí do hospital. Então, eu só agradeço, cara. Eu não tenho palavra para agradecer, assim. A gratidão é eterna, né, cara? A todo mundo. E quem tá aí, tem muitos amigos meus que estão assistindo agora. Tu sabe que é a primeira vez que eu falo assim abertamente sobre o que eu passei. Eu não falei pra ninguém. E eu sempre falei muito superficial, assim, né, cara? O que realmente eu tava sentindo, assim, que o que eu realmente, o que um paciente passou com Covid. Eu nunca Sim, parei pra falar isso com alguém, assim, porque a gente tem que. Eu sou um profissional de saúde, a gente acaba tendo que demonstrar uma força, às vezes, uma barreira que para as outras pessoas, para quem a gente está atendendo, para quem a gente tem que se mostrar forte, né? Mas a gente acaba nascendo de novo, né, cara? E o que eu tenho para passar para todo mundo é que se cuidem, né, cara? Se cuidem, cuidem da sua família, aproveitem seus dias, porque o vírus não escolhe quem vai, quem ele vai derrubar, quem não. Qualquer pessoa tá. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer família. Tem muitas pessoas que falam assim, o que eu fiz para estar merecendo isso? Tu não fez nada, absolutamente nada. Isso acontece. É uma pandemia, é um vírus que não existe um culpado. Não, tu não tá doente porque tu errou. Tu tá doente porque é uma fatalidade e o vírus é assim. E levantar a cabeça e seguir lutando, né? Não desanimar. Eu voltei a trabalhar e tô lutando, né? Junto com meus colegas, e a gente vai vencer. A gente vai perder muita gente ainda, mas a gente vai lutar até o fim, né? Até o fim. E, e eu acho que isso vai acabar em breve, né? Tem que acabar. precisa acabar, né? Marco, te agradeço imensamente esse teu depoimento. Acho que ele foi muito valioso, a tua experiência. Acho que conseguiu passar aí, tu orientou muitas outras pessoas. Eu vi comentário ali que tem gente que está com Covid, e vão vencer, a Silvia Doval e a irmã dela. Né? A gente sabe que, como tu comentou ali na entrevista, tem que ter, né, pensamento calmo, né? E Positivo sempre. Positivo sempre. Não, não tenham dúvida que vocês vão sair dessa. Vocês vão sair dessa. até Nunca pense no pior. eu vi o comentário ali também que passou de uma senhora que tu atendeu o esposo dela, não sei se foi para o hospital pelo Unimed, também bom. É legal ver esse carinho que as pessoas têm por ti, né? Uhum. Tanta gente escrevendo aí, enfim, força para ti, meu amigo, que em seguida te recupere mais ainda e volte É. à vida normal. Eu não queria que fosse uma entrevista assim tão chorosa, né? Tão emocionante. Mas é difícil ainda falar sobre isso para mim. Ainda é difícil. Não é uma coisa fácil, assim. É, mas é importante falar, né? Que é importante passar o depoimento. É importante as pessoas entenderem que é possível. Tem muita gente passando por dificuldade, internado nesse momento. E tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. É possível.
só tem que fazer o possível e o necessário, né? Tem que ter foco. Tem que ter foco, tem que lutar. Se não lutar, a doença pode tomar conta. E ainda assim, lutando, a doença pode tomar conta, mas lutem até o fim, né, cara? Tem aquele ditado, não tá morto quem peleia, e a Verdade. gente vai até o fim, né? A entrevista fica salva no meu IGTV, depois tu pode olhar de novo e as pessoas podem compartilhar. Tá bem? Não vou mais tomar teu tempo, tá cansado, já se emocionou bastante. É, tomar Agora uma água aqui, né? vai Vou curtir a brincar tua com a minha família. gorda. É É, isso aí. Tá bem, Marco? tá, irmão? Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. Eu agradeço o espaço, força. Um abraço para todo mundo, muitos amigos eu vi mandando mensagens. Obrigado a todo mundo pela presença. Um beijo grande no coração de todo mundo. Tá bem. Obrigado. Até mais. Tchau.